todas e todos, bem-vindos aqui ao nosso portal Papo de Família. No dia de hoje, eu quero conversar com vocês sobre as contribuições da psicanálise para a compreensão e para a intervenção junto a famílias. Nos vídeos passados, nós começamos a conversar sobre a família no campo psi de maneira geral, como é que a família foi pensada, a ideia da família como um sistema, como uma totalidade, né, como uma unidade de intervenção, então não simplesmente uma somatória de indivíduos, né, que vivem juntos na mesma casa, na mesma unidade doméstica, mas como esse conjunto de pessoas constituem alguma coisa que não se resume a essa soma de indivíduos, né? É alguma outra coisa, do ponto de vista psíquico também, né? Poder compreender como é que esse sistema funciona, quais são as suas características, como é que são suas relações internas, como é que se relaciona também com outros sistemas no exterior, porque a família não é uma unidade, uma entidade isolada, fechada, a gente tem se concentrado nos trabalhos com família, mas a gente tem que sempre pensar a família em contexto, né? Num contexto social, num contexto histórico, num contexto cultural, religioso. Então a família também está sempre em relação com outras instituições, com outras famílias, com outros sistemas sociais, também sistemas naturais, com o ambiente. Tudo isso impacta e modifica esse sistema familiar. E nós, então, pensamos esse sistema em diversas características, nas suas formas de funcionamento. Nós abordamos algumas características ligadas às formas de comunicação no interior da família, que foram observadas principalmente por terapeutas, profissionais do campo psi, interessados em compreender de que maneira a família está envolvida quando se trabalha com pacientes com transtorno mental ou quando se trabalha com crianças, com adolescentes. Então, eu trouxe algumas contribuições, algumas ideias, né? Uma espécie de panorama inicial daquilo que se chamou de abordagem sistêmica da família. E hoje eu queria conversar um pouco com você sobre as contribuições da psicanálise para a compreensão desse sistema. Então é bem interessante no sentido de que a psicanálise, né, que é uma ciência que foi desenvolvida para pensar o psiquismo individual, né, e talvez, eu creio que seja dentro das linhas de compreensão do funcionamento mental, aquela que mais fundo foi na compreensão, né, da dinâmica do funcionamento do aparelho psíquico e dos seus transtornos e das suas vicissitudes, das suas potencialidades, né? Como é que a psicanálise vai se ampliar no sentido de poder utilizar as suas ferramentas, né, tanto teóricas, os seus conceitos, quanto também as suas técnicas, para começar a trabalhar não só o paciente individual, mas trabalhar grupos, não é? Trabalhar instituições, pensar o campo social. É verdade que isso já está presente desde Freud, né? Os textos sociais de Freud, como o mal-estar na civilização, como a psicologia das massas e análise do eu, são textos nos quais Freud utilizou o arcabouço que ele tinha até cada momento para pensar as questões psíquicas, e ele pôde utilizar esses elementos para pensar funcionamentos sociais, então para pensar o funcionamento da massa, né? Alguma coisa que era tão importante naquele momento, 1930, né? Então, em que os fenômenos de massa, não é? Todo movimento fascista começam, né, a ganhar uma proporção importante do ponto de vista político e social, né?
E foi fundamental a contribuição de Freud para pensar os impactos, né, da massa no funcionamento psíquico, né, dos seus integrantes. O que é que une, o que é que de alguma maneira põe em relação as pessoas na massa e dessa massa com o líder. Então, acho que foi uma contribuição fundamental para aquele momento e acho que traz elementos fundamentais para pensar grandes movimentos de massa e relações com líderes até hoje. Mas eu estou trazendo isso para mostrar como, já desde o início, Freud se preocupou com as questões sociais mais amplas e utilizou a psicanálise para pensar esses movimentos. Agora, eu dizia em vídeos passados que há uma grande mudança a partir, principalmente das duas grandes guerras mundiais, no campo psi, no campo das intervenções, das psicoterapias de maneira geral, né? No sentido de poder pensar o fenômeno mental não apenas como um fenômeno individual, mas também como fenômeno grupal. E eu falei particularmente da implicação da família, né, na compreensão do fenômeno mental, na compreensão dos transtornos mentais, e comecei apresentando abordagem sistêmica, né? Mas a psicanálise, nesse mesmo período, a partir dos anos 50 do século XX, também vai se debruçar sobre o trabalho com grupos e instituições, e particularmente sobre a família, e também em diversos centros de desenvolvimento psicanalítico ao redor do mundo. Eu estou pensando aqui em trabalhos realizados na Argentina, em trabalhos realizados na França, trabalhos realizados na Inglaterra, particularmente. Mas houve outras derivações em diversos lugares, mas eu vou me centrar mais nos trabalhos desenvolvidos nesses centros, né? E qual é a grande contribuição da psicanálise para pensar a família, né? Eu acho que a principal noção, a noção central, é a noção de inconsciente, né? E o que é muito interessante é a proposta de que, assim como o sujeito individual, o aparelho psíquico, né, do sujeito individual tem um inconsciente, o inconsciente é parte, né, desse aparelho psíquico, ele é uma das instâncias do aparelho psíquico e uma instância fundamental, porque houve várias concepções na própria obra de Freud sobre o que é o inconsciente. Ele começa da ideia de que o inconsciente é um lugar da memória, né? É um lugar onde estão como que depositados os traços de memória. Tudo aquilo que a gente vive desde o nascimento, né? Freud falava que o nascimento é o primeiro trauma, né? Essa separação, essa mudança, né, tão radical entre estar, né, no interior do corpo materno e sair, né, com toda a estimulação que isso produz, o impacto de tudo isso. Então, isso já é um primeiro trauma, isso já deixa um traço de memória, né? E ao longo do desenvolvimento do bebê e depois da criança, vão se acumulando, né, experiências que a criança vai, de alguma maneira, metabolizando a partir dos seus afetos, a partir das suas emoções, né? No contato com os outros, seus outros significativos, seus pais, irmãos, cuidadores, tudo isso vai deixando traços de memória, grande parte deles, né? Freud vai dizer, principalmente ligados a essa primeira infância, que são traços que permanecem inconscientes, né? Ou seja, a gente pode não ter uma lembrança consciente dos acontecimentos de quando éramos bebês,
mas há um registro disso em nós, há uma marca, né? Uma marca de memória, um traço, né? Naquilo que nós chamamos, que Freud chamou de inconsciente, e que de alguma maneira vai se manifestar em muito daquilo que nós somos, de como pensamos, de como lidamos com as nossas ansiedades, de como fantasiamos, de como sonhamos, né? Freud vai dizer no livro Mal-Estar na Civilização, ou A Civilização e os Seus Descontentes, né? Foi traduzido de diversas formas, o livro dele de 1920, que é um texto social. Ele vai dizer, ele vai propor, né, essa tese muito curiosa de que na vida mental não há esquecimento, de que tudo que a gente vive deixa um traço de memória. E esse traço de memória não é alguma coisa que fica num depósito esquecido. Ele é um traço vivo. A memória, para Freud, é sempre uma memória viva, no sentido de que ela continua a se manifestar de diversas formas, de formas disfarçadas, no sonho, através dos sintomas, através do nosso caráter, do nosso modo de ser. E muitas vezes nós perdemos essa conexão entre aquilo que a gente vive no momento presente e essa história passada. Então, o trabalho psicanalítico, muitas vezes, ele tem essa função de restabelecer essas pontes, né, entre o presente e o passado. O passado, de alguma maneira, ressignifica o presente. E evidentemente que aquilo que a gente vive no presente, quem nós somos, também está continuamente ressignificando o nosso passado. Mas isso é fundamental, porque quando nós podemos compreender na nossa história, né, por que somos de uma determinada forma, por que temos determinado sintoma, por que temos certas limitações, por que agimos como agimos, por que fazemos certas opções, e que isso tem uma história, de alguma maneira a gente também possibilita colocar, né, o nosso desenvolvimento no tempo e num tempo de transformação, e não apenas fazer do presente uma repetição constante, né, dessa memória do passado inconsciente, né? Então, eu estou falando tudo isso para dar essa primeira noção de inconsciente que Freud vai trazer. Depois isso vai passar por algumas transformações, a própria concepção do aparelho psíquico para Freud vai mudar, né? Ele tem essa primeira tópica em que ele fala que o aparelho mental, né, teria 3 instâncias, o consciente, o inconsciente e o pré-consciente, né? O pré-consciente seria esse espaço quase que de passagem em que as coisas não estão propriamente conscientes, mas também elas podem ser acessíveis à consciência, né? Mais diretamente, diferente daquilo que é inconsciente e que demanda um trabalho de interpretação mais profundo e mais prolongado, né? E que nunca se esgota, né? E em seguida, ou depois de muitos estudos e observações clínicas, ele vai propor uma segunda tópica, né? Uma segunda organização do aparelho psíquico, né? Que é do id, o ego e o superego, né? Aí a ideia do inconsciente vai ser pensada de formas um pouco diferentes, no sentido muito mais dinâmico, né? Então, por exemplo, ele vai compreender que o nosso ego, o nosso eu, tem partes conscientes e inconscientes, né? Principalmente os mecanismos de defesa, as defesas que a gente utiliza para lidar com as nossas ansiedades, com a nossa dor mental, elas são inconscientes, né? Então a gente vê um aspecto mais dinâmico desse inconsciente, né? Que trabalha nesse sentido, né? De alguma maneira
nos defender ou nos proteger de uma estimulação interna ou externa que pode ser vivida como ameaçadora ou como muito dolorosa. Então, só para dar uma ideia de como também essa noção de inconsciente em Freud vai se matizando, vai se dinamizando de diferentes formas, né? Mas eu acho que sempre, quando ele pensa essa segunda tópica aí de ego, superego, ele não abandona inteiramente a primeira tópica, ou nunca abandonou a ideia de consciente, inconsciente, pré-consciente, né? Então, eu acho que para nós aqui, para pensar a questão de como é que essa ideia de inconsciente, vamos dizer assim, traz uma contribuição fundamental para compreender o funcionamento familiar, não é? Então, eu acho que é importante o que vai ser, eu acho que essa ideia, de alguma maneira nova, né, é de que seja lá como se pensar o inconsciente, ele não é mais só uma estrutura individual, ele passa a ser uma estrutura grupal, né? Ou seja, a gente vai falar de um inconsciente grupal, de um inconsciente familiar, o que é uma ideia muito curiosa, né? A ideia de que todo um grupo, no caso nós estamos falando aqui do grupo familiar, mas a gente pode, essas ideias foram levadas, por exemplo, para grupos de trabalho, para instituições, né? Como se em todo funcionamento grupal houvesse, vamos dizer assim, determinações desse funcionamento grupal que são inconscientes para os seus membros, né? Ou seja, são não conhecidos conscientemente para os seus membros, mas, no entanto, têm a força, o poder, né? A potência de determinar modos de funcionamento desse grupo, de determinar relações, determinar formas de comunicação, determinar funcionamentos desse grupo. Eu quero dar exemplos aqui nesse sentido, né? Então, esse inconsciente não é alguma coisa diretamente acessível, né? Mas tem um autor argentino que eu gosto muito, que se chama Isidoro Berenstein. Ele foi discípulo de um grande psicanalista argentino, que eu acho uma alegria poder falar aqui sobre ele, que é Pichon Rivière. Pichon Rivière foi um psicanalista de origem suíça, mas que foi muito cedo, né, criança para a Argentina, com a família, e que se tornou psiquiatra e fez uma formação em psicanálise e que tinha um engajamento político importante e desenvolveu trabalhos, principalmente no ambiente universitário, utilizando a psicanálise para compreender modos de funcionamento dos grupos dentro da universidade. Então, ele pensava essa questão das dimensões inconscientes do funcionamento dos grupos para pensar em obstáculos às tarefas, né? O que será que os grupos vivem, né? Sem se dar conta, então de maneira inconsciente, mas que, no entanto, são determinantes para, por exemplo, obstaculizar, dificultar ou impedir a realização das suas tarefas, né? Então, Pichon Rivière fez muitos trabalhos, muitos experimentos com grupos, principalmente dentro da universidade, na Argentina, em que a proposta era justamente pensar essas dimensões inconscientes, né, e naquilo que ele chamou de grupos operativos, né? Isidoro Berenstein foi um discípulo de Pichon Rivière que, de alguma maneira, se apropriou dessas contribuições dos trabalhos de grupo para pensar especificamente o grupo familiar, né? E também, em particular, o casal, a relação do casal. Ele tem um livro com uma outra psicanalista argentina maravilhosa, chamada Janine Puget, sobre a psicanálise do casal.
Mas eu vou me centrar agora nesse momento. Em outro momento, eu acho que a gente pode falar sobre a questão do casal, acho que é importante aqui para o nosso portal, mas eu vou me centrar na questão da família. Isidoro Berinstein tem um dos seus primeiros livros chamado Família e Doença Mental, em que ele propõe justamente essa ideia, né, de que toda família, né, tem uma estrutura inconsciente de funcionamento. Né? É muito interessante porque para fazer esses trabalhos e essa compreensão, ele se apropriou das compreensões do campo da antropologia, em particular das ideias de Lévi-Strauss, né, que de alguma maneira trouxe, né, o estruturalismo para o estudo dos sistemas de parentesco. E Isidoro Berinstein, então, vai pensar nessa estrutura inconsciente familiar, não é? Como, vamos dizer assim, um conjunto, né, de traços de memória, né, que fazem parte dessa família e que fazem parte dessa família e de uma maneira em que essa família tem que ser pensada também nas suas relações com as suas famílias de origem. Ou seja, quando uma nova família se constitui a partir de um casal, né, de um casal que se une, cada um dos membros desse casal traz uma história consigo, traz uma história que é a sua história infantil, mas também é a história das suas famílias de origem. E se a gente quiser retroceder, a gente tem que pensar que essa história familiar, na verdade, é uma história de múltiplas gerações, né, que vão se sucedendo. Então, aquilo que Freud fala dos traços de memória que não desaparecem, é muito interessante se a gente pensar do ponto de vista de familiar, da estrutura inconsciente familiar, porque ela guarda, né, uma história que é uma história que atravessa gerações. Né? E se a gente quiser, retrocede até a família primeva. Né? Eu estou pensando no texto de Freud, Totem e Tabu, né, em que Freud descreve, né, ele tem uma tese, né, a respeito da origem da humanidade, e aonde ele traz essa ideia, né, de que teria havido, né, um primeiro agrupamento familiar que ele vai chamar da horda, né, a horda primitiva, né? Então, uma família peculiar, né, constituída pelo pai, uma figura de autoridade, né, o pai todo-poderoso, detentor das mulheres, detentor de todas as mulheres do grupo, e que também, em relação a quem os filhos, né, os filhos homens, precisavam se submeter. Né? No livro Totem e Tabu, então, Freud tem a hipótese, ele conta, é uma narrativa, né, de que esses filhos teriam se revoltado contra esse pai, contra esse poder, né, tirânico do pai, e teriam assassinado o pai, e disso teria resultado um sentimento de culpa, né, e esse sentimento de culpa teria instituído na relação entre os irmãos uma primeira lei, né, uma primeira proibição, né, que seria justamente a proibição do incesto, o tabu do incesto, né, de que os filhos não poderiam possuir a mulher ou as mulheres do pai. Freud vai dizer que é esse acontecimento e a culpa resultante que estariam na origem do que ele vai chamar do superego, né? Então, essa instância, né, que cada ser humano também carrega consigo, que é uma instância censora, uma instância punitiva, uma instância severa, né? E que, de alguma maneira, orienta, né,
as nossas ações, orienta as nossas escolhas, orienta o que nós pensamos ou deixamos de pensar, não é? Mas Freud já vai propor que cada ser humano, de alguma maneira, carrega consigo essa história de origem da humanidade. Né? Então, e que a cada vez, né, que a criança pequena atravessa o Édipo, né, o seu desejo pela mãe ou por um dos pais, e a questão da interdição do pai, e essa instauração de uma lei, de uma proibição fundamental, que é a proibição do incesto, Freud vai pensar no sentido de que a cada vez a história individual reproduz essa história da humanidade. Né? Então ele tem essa famosa frase, né, de que a ontogênese, né, então a gênese do nosso ser reproduz a filogênese, reproduz a história da nossa espécie. Né? Então, eu estou trazendo tudo isso porque é importante a gente pensar como, quando a gente vai pensar nessa estrutura inconsciente familiar, a gente está falando de traços de memória que atravessam gerações e que, para Freud, e portanto para a psicanálise, retrocedem até essa horda primitiva. Né? E essa história, de alguma maneira, em determinados contextos, em determinados momentos, ela vai se fazer presente, ela vai se manifestar das formas mais diversas. Né? Então, no livro do Isidoro Berenstein, né, ele vai trazer exemplos e exemplos clínicos de atendimento à família, mostrando, por exemplo, como essa estrutura inconsciente familiar, né, que é uma estrutura que carrega a história, né, ela vai se manifestar das mais diversas formas da vida familiar. Né? Então, a estrutura não é algo acessível diretamente à observação. Né? A estrutura é sempre um modelo, né, alguma coisa que a gente constrói a partir daquilo que a gente pode observar. Então, a partir das suas manifestações, dos sintomas, das formas de organização familiar, é que a gente pode depreender qual é essa estrutura organizadora. Né? E o Berenstein vai, por exemplo, discorrer sobre a questão do espaço familiar, né? O que é uma coisa bem interessante. Como cada família organiza o seu espaço. Que elementos estão presentes nesse espaço? Que objetos estão presentes nesse espaço? Né? Independente de classe social, tamanho da casa, etc., há sempre algo, né, que é de uma escolha subjetiva, né, da família sobre, por exemplo, quem dorme com quem, né? Quem tem o melhor espaço para dormir, quem fica com o pior espaço, como é que se dá a circulação dentro da casa. Tem espaços que são restritos para algumas pessoas, todos os espaços são livres, há espaços de privacidade, não há espaços de privacidade. Tudo isso diz respeito a como é que o espaço familiar se organiza e o que essa organização do espaço fala sobre essa estrutura inconsciente familiar. Né? Berenstein traz um exemplo que eu acho muito pungente nesse sentido, de uma família que ele atendeu em Buenos Aires. Era uma família judaica e quando ele pede para descreverem como é que é a organização do espaço da casa, eles contam que a mãe dormia, então era um apartamento de classe média em Buenos Aires, e a mãe dormia naquilo que a gente chama do quarto da empregada, né? Junto com o cachorro. Né?
apesar de que ela tinha um quarto de casal, era casada, né? E ela tinha um quarto de casal, mas ela dormia nesse lugar. Investigando mais a história dessa família, surge, né, o fato de que essa mãe é uma sobrevivente do Holocausto, né? E Berenstein, de alguma maneira, levanta uma hipótese, né, sobre o quanto esse fato, que era não dito na família, que era silenciado, de alguma maneira acabava sendo atuado, reproduzido nessa situação dela dormindo no espaço mais restrito, né, e mais precário da casa, com os animais, né, com o animal, né, e o quanto que, de alguma maneira, então a gente pode falar então de um trauma, né, então de uma memória, né, por demais dolorosa, né, que não pode ser pensada e não pode ser lembrada e não pode ser falada, mas acaba se manifestando dessa forma, né? Então, só para dar um exemplo breve, mas acho que cada um pode pensar um pouco na sua própria casa, no seu próprio uso do espaço, como é que está disposto, de que maneira esse espaço ganha, né, uma personalidade própria ou não, quem é que determina, né, de que maneira esse espaço vai ser ocupado, né, a partir da sua própria experiência. Outro tema sobre o qual Berenstein traz e que é muito interessante é essa questão do tempo familiar, né? Então, como eu dizia, tanto o tempo da linha do tempo, né, mais longa, né, da história de uma família, né, dos seus acontecimentos significativos, das suas celebrações, dos seus momentos difíceis, como isso é relatado, né, como também o tempo do cotidiano, né, o tempo do dia a dia. Então, é muito interessante, porque nas reuniões com família, ele propunha que se fizesse uma espécie de quadro, né, de cada dia da semana, né? Então, desde a hora do acordar até a hora do deitar, né? O que as pessoas fazem, né? Elas têm momentos em que elas se encontram, elas não se encontram, quem se encontra com quem, né? Tem refeições em casa, não tem refeições em casa, né? E os momentos de lazer, fim de semana ou o horário da noite, né? Quais são as atividades que se fazem no dia a dia. Então, tudo isso, de alguma maneira, conta sobre, ou de alguma maneira também é organizado, é determinado, né? Não só a partir das determinações da vida consciente, então nós sabemos que precisamos trabalhar, que as crianças precisam ir para a escola, né, ou os diversos afazeres, as compras, ou os médicos, etc., mas também de elementos, de determinações, de motivações que transcendem esses elementos mais conhecidos e que, no entanto, são determinantes para o modo da família ser e funcionar. E um terceiro exemplo daquilo que Berenstein traz como manifestação da estrutura inconsciente familiar são os nomes, né? Que nomes uma família escolhe para nomear os seus, né? Então, os nomes dos filhos, né? Por que esses nomes? Esse nome remete a alguém, né? Algum parente, algum antepassado familiar, né? Ou é um nome escolhido em função de coisas atuais, da moda, por exemplo, né? O que é que esse nome conta sobre a história familiar, né? E assim como também Lévi-Strauss, né, num livro muito bonito chamado Pensamento Selvagem, vai mostrar como
diferentes culturas, né, diferentes sociedades vão nomear, né, nomear as plantas, nomear os animais, nomear os diversos elementos do mundo e os integrantes, né, desse grupo social ou dessa tribo, né, a partir de referências que são referências históricas, culturais, religiosas, míticas, né, que de alguma maneira fazem parte dessa memória viva, né, dos grupos sociais, tal como dos grupos familiares, né? Então, eu acho que aqui a gente fez uma primeira introdução, né, a essa ideia do inconsciente familiar, dessa contribuição da psicanálise, né, para a compreensão dos funcionamentos grupais, mas a gente vai continuar conversando sobre contribuições fundamentais da psicanálise para a compreensão das famílias.